tempestade, que acalma o vento. Um Deus que pode fazer maravilhas, milagres na nossa vida, irmãos. Renda graças a Ele, porque Ele é digno do seu melhor louvor, da sua melhor adoração. Oh, Ele é o Todo-Poderoso. Aleluia. Inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar. Mas Ele não irá te envergonhar, irmãos. Mas não vai. Porque você tem um Deus Todo-Poderoso que está com você. Porque você não está sozinho. Aleluia. Guerra está comigo. Obrigada, Senhor. Do Senhor. Obrigada, Pai. O Senhor aquieta tudo que não está certo. Oh, aleluia. Faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, na estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que bradar do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto. Ele já tem a resposta para você. Ele sabe o que você precisa. Ele tem o melhor para você, irmãos. Aleluia. Deus te dá escape e livramento. Obrigada, Pai. Obrigada porque o Senhor não nos abandona. Obrigada porque a Tua presença ela é real na nossa vida 24 horas. Obrigado porque o Teu amor nos alcançou e hoje nós podemos desfrutar de graça, favor do Senhor. Obrigado porque nós temos a certeza que nenhuma adversidade vai nos parar. O Senhor já venceu todas por nós, Pai, e nós tomamos posse pela fé, Senhor. Nada vai nos parar. Nada vai nos parar, Senhor. Obrigado pelo Teu poder que opera sobre as nossas vidas. Obrigado pela Tua graça que nos alcança. Obrigada, Tu és bom e maravilhoso, Senhor. Nós rendemos graças ao Senhor nesta noite. Obrigado, Pai. Obrigado. Amém. Aleluia. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. Pode se sentar. Como é bom estar aqui com você, compartilhando a palavra. Sabe, irmãos, o Ed falou algo aqui enquanto ele estava dirigindo, que nós precisamos ter expectativas, irmãos. Isso é algo muito sério. Nós não podemos vir prestar culto ao Senhor de qualquer forma, cumprindo uma liturgia, ou se você é líder, vindo para o pastor ver. Não, irmãos, nós precisamos vir cultuar o Senhor com expectativa dEle compartilhar coisas conosco e que possamos ser usados por Ele para abençoar a vida de pessoas. Essa é a vontade de Deus, irmãos. Há um poder sobre a sua vida que não é para ficar com você. Há um poder sobre a sua vida que é para você compartilhar com as pessoas. Deus te deu dons, talentos que não são para ficar guardados, mas para você usar no corpo, edificando a vida de pessoas. E é sobre isso que nós vamos falar. Para começar essa ministração, eu queria te fazer uma pergunta, para você pensar um pouquinho. Qual está sendo sua intensidade? Pensa um pouquinho. No que você tem colocado força? No que você tem dedicado tempo? Deus tem falado muito nesses últimos dias comigo sobre isso, irmãos. Sobre intensidade. Deus já nos deu tudo. E muitas das vezes, nós ainda não demos tudo nosso para Deus. Nós estamos dando metade, uma parte. Mas Deus, Ele precisa ter primazia na nossa vida. Na palavra diz, busque, pois, o reino de Deus em primeiro lugar, e as outras coisas serão acrescentadas. Quer dizer, primeiro Deus, irmãos. Primeiro Ele.
Essa precisa ser a nossa intensidade nele primeiro, e não nas coisas naturais. Nós vamos falar isso no decorrer da ministração. Só que nós precisamos entregar o nosso tudo. É isso que eu quero que gere no seu coração. Se você não está entregando tudo, em nome de Jesus, a partir de hoje, você vai começar a entregar, amém? Porque Deus quer o nosso tudo. Ele deu tudo para nós. Então, por que a gente só vai dar metade para Ele? Não é justo, não é certo isso. Amém? Então, abra comigo, lá em Marcos 12, 28. Amém? Diz assim, eu vou ler na versão NVI. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. E no 31 fala: o segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Muito bem, mestre, disse o homem. Está certo ao dizeres que Deus é o único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: você não está longe do reino de Deus. Até aí, irmãos. Quando eu estava lendo essa passagem, eu percebi nitidamente que nessa passagem aqui falo que é uma vida de intensidade. Lá no versículo 30, quando pergunta para Jesus qual é o maior, o mais importante mandamento, e Jesus responde: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Aqui, irmãos, está dizendo que é para nós amarmos o nosso Deus, o nosso Pai, o único Senhor da nossa vida, nas 3 dimensões que possuímos. Mas o que é isso, Lohane? Espírito, alma e corpo. Mas não está dizendo isso, tá? Sim, você quer ver? Quando fala de todo o seu coração, é no espírito. De toda a sua alma, de todo o seu entendimento, é na alma. E de toda a sua força, é no seu corpo. Isso é uma vida de intensidade a Ele. Tudo para Ele. De todo o seu coração, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças, irmãos. Aleluia, nós precisamos ser intensos nisso, nessas 3 dimensões. Lá em 1 Tessalonicenses 5:23 fala assim: que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos preservar o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Isso está dizendo na palavra. Em 2 meses, irmãos, para cá, uma chave girou na minha vida. E tem tudo a ver com espírito, alma e corpo. Quem me acompanha na rede social viu, eu não sou muito de postar não, mas eu postei que eu comecei a fazer atividade física. E isso, para quem me conhece, sabe que é um desafio, irmãos. Um desafio. Eu nunca gostei de fazer atividade física. Mas eu sempre orei para o Senhor falando assim: Pai, me usa. Me usa nessa terra. Eu quero impactar a vida de pessoas. Eu quero mudar histórias. Eu sempre orei assim, irmãos. E nesses 2 meses para trás, o Espírito Santo falou algo comigo que doeu, mas a chave girou. Ele disse assim para mim: você quer ser usado? Você quer mesmo ser usada? Mas você não está cuidando do seu corpo. O seu corpo é instrumento de propagar a palavra. Meu Deus, eu tomei um choque, eu falei: Senhor, é verdade.
E quando o Espírito Santo falou isso comigo, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. A chave girou, eu preciso fazer. E aí, o que eu fiz? Irmãos, eu acordo 5h30 da manhã, levo meu filho para a escola, meu marido está de prova, e vou para a academia. No primeiro dia que eu fui, eu fiz uma oração. Eu falei, Senhor, o Senhor sabe que eu não gosto. Mas se o Senhor compartilhou esse entendimento comigo, é porque tem algo aí. Então eu peço para que a graça pegue junto, eu pegue gosto por esse negócio, e eu consiga cuidar do corpo que é morada do Espírito Santo. Amém? Falei assim com Deus. E fui para a academia. E eu falei com meu marido, eu vou 1, 2 vezes só, tá bom demais. Irmãos, eu vou todos os dias. E não te falo o que aconteceu, é Deus. Para você pode parecer bobeira, mas na minha vida isso foi um milagre. Porque eu nunca gostei. Só que eu entendi que se eu não fizesse algo, Deus não ia me usar. Eu precisei tomar uma atitude, uma postura, para que as coisas começassem a acontecer. E nessa noite eu quero tocar um pouquinho nessas 3 dimensões. Primeiro, o Espírito, irmãos. Quando aceitamos a Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, nós recebemos o Espírito dentro de nós, amém? Isso está falando lá em Mateus, em Marcos, em Lucas, fala isso. Quando João Batista conta que ele batizará nas águas, mas que virá um, que ele já estava preparando o caminho para Jesus, que batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então o Espírito está dentro de nós. Quando aceitamos a Jesus, esse Espírito é ligado de novo a Deus. Era o Espírito que estava morto, irmãos. Porque nós somos Espírito, amém? Era o Espírito que estava morto, mas nós aceitamos a Jesus e ele foi vivificado. E esse Espírito agora tem relação com o Pai. Nós só conseguimos ter comunhão com Deus através do nosso Espírito. Quando você ora, você pode estar falando, mas é o teu Espírito que está conversando com o Pai, quando você ora em línguas. Por isso a importância de nós cuidarmos e preservarmos o Espírito. Porque se nós não tivermos momento de oração com Deus, de adoração, de renúncia, se nós não ouvirmos Deus, nós não estamos preservando o Espírito. Isso é nossa responsabilidade, irmãos. O Espírito já está pronto, mas precisamos preservar. Porque muitas pessoas se perdem no meio do caminho. Então, nós precisamos preservar. O segundo ponto é a alma. Onde estão as nossas emoções, o nosso raciocínio, o nosso intelecto, os nossos desejos. E a alma, lá em 2 Romanos 12, 2, eu vou ler com vocês que fala assim, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós só vamos renovar a nossa mente, nós só estaremos preservando a nossa alma se nós meditarmos na palavra. Se nós renovarmos a nossa mente com a palavra. Ei, não é o mundo que vai renovar a sua alma. Não é o mundo que vai renovar a sua mente. Não é vivendo como o mundo vive que você vai estar preservando a sua alma. Não. É só quando você mergulha na palavra, medita nela e ela vai te transformando. Ela vai mudando a sua alma. Antes, você tinha um pensamento que você era pecador, que você era pobre, que você não tinha direito a nada. Mas hoje você entende, porque você renovou a sua mente com a palavra, que você foi justificado, que hoje você é santo, que você é poderoso em Deus. E você só tem certeza disso porque você meditou na palavra. Olha a importância, irmãos, de meditarmos na palavra. Ela muda posicionamentos na nossa vida. Por isso precisamos renovar, estar sempre renovando a nossa mente à luz da palavra, irmãos. E quando nós fazemos isso, nós estamos demonstrando intensidade ao nosso Deus. Porque muitas das vezes a gente pode ficar na frente de uma TV, vendo uma Netflix, vendo um filme, vendo uma novela, o que for. Mas isso você não vai estar edificando, nem preservando o seu espírito, nem cuidando da sua alma. Não vai gerar crescimento nenhum para você. Apenas entretenimento, que é algo passageiro. E o terceiro ponto, que é o corpo, que é algo que Deus falou muito comigo, e eu quero compartilhar com vocês. Abra comigo em 1 Coríntios 6, 19. Fala assim:
Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês? Então, o nosso corpo é santuário, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos. Ei, deixa eu te falar, nós somos comprados por um alto preço. Hoje nós não somos mais donos de nós mesmos. Hoje nós temos um dono que cuida de nós, que nos preserva, que nos ama, que nos abençoa, que é Deus. Por isso precisamos mortificar a carne, irmãos. Por isso que precisamos colocar a carne no seu devido lugar. Porque agora nós somos dele. Dele. E aí continua. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Eu vou ler de novo. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. O seu corpo glorifica a Deus. E eu te faço uma pergunta. Ele tem glorificado a Deus? É uma noite para nós refletirmos mesmo. Eu gosto de pensar, eu gosto de refletir, porque isso gera mudança, gera transformação, gera avanço e crescimento. Então, nós precisamos pensar. Sabe, irmãos, o nosso corpo, ele é o veículo, o transporte da mensagem da reconciliação. Olha como isso é sério. Deus conta comigo e com você para propagar o evangelho aí fora, alcançar os perdidos. E se o nosso corpo estiver capenga, como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai correr a carreira sem ter resistência? Olha a importância que tem, irmãos, de cuidar do nosso corpo. Eu não estou falando aqui para você ir para a academia todos os dias, malhar, pegar peso, ficar bombado, não é isso não. Mas eu estou falando para que algo gire na sua vida, que um posicionamento seu transforme, para que Deus perceba e que as pessoas ao seu redor percebam que o seu corpo está glorificando a Ele. A Ele. Antes de começar, eu estava conversando com a Janaína ali atrás. Quantas vezes eu pelo menos já me peguei, e ela também, quando a gente, principalmente mulher, quando a gente fica na TPM, quando está ansiosa, quando a gente tem que fazer alguma coisa, está um pouquinho nervosa, a gente tem duas opções. Para a mulher, amém? Uma opção é gastar dinheiro. A outra opção é comer. Ei, isso não pode fazer parte da nossa vida não, mulher. Não pode não. Ah, Lohane, eu não posso gastar mais dinheiro, então eu vou comer. Ei, eu vivi uma fase assim, irmãos. Eu ia gastar, de repente o dinheiro acabou, eu falei, agora eu vou para a comida. Misericórdia, não é isso que Deus quer da gente. Não quer isso de nós, irmãos. Cuidar do templo do Espírito Santo, cuidar do nosso corpo, é honrar a presença divina que habita em você. Eu vou repetir isso. Cuidar do templo do Espírito Santo, do nosso corpo, é honrar a presença divina que habita em você. Há uma presença divina que habita dentro de você, que te acompanha 24 horas, você cuidando do corpo, ou você não cuidando, você preservando a sua alma, ou você não preservando, você alimentando o seu espírito ou não, há uma presença dentro de você. Há um fogo vivo, irmãos. O Espírito Santo, ele é vida. Ele se movimenta dentro de nós. Nós não temos dentro de nós algo parado, estático. Não, não. Nós temos algo dentro de nós, o Espírito que nos movimenta, que nos faz avançar, correr a carreira, alcançar a vida de pessoas. Só que tudo isso a gente precisa fazer, irmãos. Cuidando dessas 3 dimensões que nós possuímos. Então, se você sair daqui com essa palavra que eu preciso cuidar da minha alma, do meu corpo e do meu espírito, eu vou ficar muito feliz. Porque grandes coisas o Senhor vai fazer através da sua vida, porque você entendeu. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E lá em Marcos mesmo, onde a gente estava lendo, se você quiser voltar lá, Marcos 12, no versículo 31, ele fala assim, Jesus fala, o segundo maior mandamento é este: ame o seu próximo como a si mesmo.
Quando perguntaram lá para Jesus qual era o maior mandamento, não perguntaram quais eram, certo? Perguntou qual era. E Jesus pegou essa pergunta e dividiu em duas respostas. Primeiro, o Senhor é o seu único Senhor. E amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Mas o segundo, Jesus continuou, ele não parou aí. Mas o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós não estamos no mês de fervor do Espírito. E fervor do Espírito, irmãos, é você ser intenso em Deus, mas também intenso no serviço. Intenso com as pessoas. Olha que profundo. Quando Jesus falou qual é o maior mandamento, ele falou justamente sobre fervor de espírito. Primeiro Deus e depois as pessoas. Primeiro Deus, depois o reino, irmãos. Depois o reino. Aleluia. E aí muitas pessoas ficam perguntando, orando, Senhor, qual o meu chamado? Senhor, qual o meu propósito de vida? Ei, irmãos, Deus tem um chamado específico para cada um, amém? Mas eu posso te garantir que todos os chamados de Deus envolvem pessoas. Todos os chamados de Deus envolvem pessoas. Se você tem convicção que o seu chamado é um e não tem pessoas nesse negócio, desculpa, mas não é o chamado de Deus. Mas, Lohane, eu sou um grande empresário. Ei, esse pode ser o seu chamado sim, mas para você edificar a vida de pessoas dentro da sua empresa. Para você abrir porta de empregos para pessoas que precisam. Tudo envolve pessoas. Ei, Lohane, eu fui chamada para o ministério. Irmãos, reinos são pessoas. Se você foi chamado para os 5 dons ministeriais, seu chamado tem a ver com pessoas. Então, uma coisa eu posso te garantir. Seu propósito de vida precisa ser pessoas. Amém. Aleluia. Isso é maravilhoso. O amor, irmãos, quando nós aceitamos a Jesus, nos tornamos filhos de Deus. Deus é amor. E esse amor, Deus compartilhou conosco. E esse amor é que vai alcançar a vida de pessoas lá fora. Esse amor que vai mudar a vida de pessoas. O amor constrange. O amor, ele gera arrependimento. O amor demonstra quem Deus é. Por isso a importância, irmãos, de amarmos as pessoas. Amar como a gente se ama. Não é de qualquer jeito. Não é só dando um sorrisinho. Amar as pessoas é você ajudar na hora que elas precisam. Amar as pessoas é você estender a mão quando elas precisam. Amar as pessoas é você dar um abraço quando ela precisa. Amar as pessoas é você dar um sorriso. Tem muitas formas de você demonstrar amor sobre a vida das pessoas, irmãos. E não é nada mirabolante, não é nada difícil. É apenas você ser filho de Deus e resplandecer Ele nesta terra. O fruto do Espírito é alegria, paz, amor. Você tem o amor dentro de você. E esse amor, ele precisa ser compartilhado com as pessoas, porque esse amor que te alcançou, vai alcançar a vida de outras pessoas. Aleluia, irmãos. Precisamos entender isso. As pessoas lá fora, elas estão carentes. Onde você passa, você vê pessoas deprimidas, pessoas tristes, porque é isso que o diabo faz com as pessoas. Ele aprisiona, ele quer manter as pessoas no cativeiro dele. Só que o diabo se esquece que tem um povo que se levanta como igreja e que vai mudar a história de pessoas aí fora. E Deus conta comigo e com você para isso, irmãos. Precisamos impactar a vida de pessoas lá fora. Jesus está voltando, o tempo está se acabando. E se você hoje está aqui nesta terra, é porque tem um propósito na sua vida para você alcançar os perdidos. Amém. Todos nós temos uma missão. A missão de reconciliar o homem com Deus. Essa é uma missão de todos. E temos cumprido essa missão. Qual tem sido a nossa intensidade nessa missão? É para a gente pensar mesmo. Amém? E como a gente está num culto quinta-fé e o tema é fervor de espírito, intensidade tem a ver com fervor.
No ano passado, o Azaf meu filho mais velho, estava na escola, e aí ele estava aprendendo sobre sinônimo e antônimo. E aí a professora ensinou uma musiquinha, uma frase, que ele chegou lá em casa assim: mamãe, eu estou aprendendo sobre sinônimo e antônimo. A professora ensinou uma musiquinha para a gente não esquecer. E ele começou a cantar. Sinônimo semelhante, antônimo diferente. Sinônimo semelhante, antônimo diferente. Isso ficava na minha cabeça, irmãos. Era o dia inteiro, ele acordava falando isso. Ele dormia falando isso. Eu falei: Azaf, você não decorou ainda? Não decorei, mas é legal. Eu falei: ai, meu Deus, eu não aguento mais ouvir isso. Isso ficou na minha memória. E aí, preparando essa ministração, me veio muito assim: procure o sinônimo de fervor. Lembrei da música e fui procurar. E aí diz o quê? O sinônimo de fervor. Tem tudo a ver com o que a gente está falando. Significa o quê o sinônimo de fervor? Desejo, ânsia, apetite, dedicação e intensidade. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é maravilhoso. Nós precisamos desejar o Espírito. Nós precisamos ansiar pelo Espírito. Nós precisamos ter fome, apetite do Espírito. Nós precisamos se dedicar ao Espírito e nós precisamos ser intensos no Espírito. Isso é fervor de Espírito. É você querer, é você desejar, é você mergulhar, é você ser intenso. E não pela metade, mas tudo. Intensidade é tudo, irmãos. É força. É força. E o significado de fervor de espírito, se você for procurar, vai falar que é o quê? Uma vida de intensidade, de comunhão fervorosa com o Senhor, de meditação na palavra, de oração, louvor, adoração e serviço para o seu reino. Serviço para o seu reino. Deixa eu te dizer algo, irmãos. Não aceite você ser crente de banco. Uma pessoa que vem para a igreja, domingo, quinta-feira, domingo de manhã, e só apenas vem, senta no banco e vai embora, não demonstra ser fervoroso de espírito. Porque ser fervoroso de espírito, além de tudo que eu já disse, é serviço. Deus compartilhou com você dons, talentos, porque você tem guardado. Se Deus deu isso para você compartilhar com a igreja. É para você usar aqui na igreja, irmãos. Amém. Eu estou falando aqui porque é aqui que nós congregamos, amém? Mas aonde nós formos, como reino são pessoas, nós precisamos servir. Não dá mais para a gente ficar como crente de banco. Isso é ser crente egoísta. Desculpa dizer isso. Isso é um crente que ainda não entendeu o propósito da missão. É um crente que só pensa em se alimentar, em querer para ele, mas e o compartilhar? E o servir? E o ide? Isso é muito sério, irmãos. Nós precisamos ter intensidade. Lembra que eu li lá em Marcos 12 que Jesus disse que é amar ao próximo? Isso é ser intenso, nós precisamos ser intensos no serviço. Pessoas, quando a gente serve pessoas, a gente está servindo a Deus. Amém. Aleluia. A nossa intimidade, ela vai determinar os nossos resultados. O que eu quero dizer com isso? Aonde você dedica força, aonde você dedica tempo, vai frutificar. E o seu nível de fervor tem a ver com o seu nível de entrega. Quanto mais entrega, mais intensos e fervorosos nós somos. O que você tem entregado para Deus? O que você tem entregado para o reino? A sua entrega tem tudo. A sua força está nele. Está em servir, está em adorar, está em louvar. Hoje o mundo, as pessoas no mundo estão vivendo muito no comodismo. E o comodismo, irmãos, nada mais, nada menos é o que para o crente? Ser um crente morno. Lá em Apocalipse 3, se você quiser abrir, você pode abrir, 3:15 e 16 fala assim: conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente,
estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Crente morno não agrada a Deus. Crente que vive no comodismo, que senta, se acomoda e está tudo bem, não agrada a Deus. A gente quer viver o extraordinário, a gente quer viver o além, mas se a gente não fizer algo diferente, não vai mudar a situação. Isso é comodismo, você aceitar a vida do jeito que ela está. Então você nem peça, se você está acomodado, você nem peça a Deus. Na palavra diz, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e acharei. Bater e abrir-se-vos-á. Olha como que fala, primeiro você faz, depois vem e responde, Deus. Você busca e você achou Ele. Você bate e Ele vai abrir a porta para você. É assim que Deus faz. Ele primeiro espera o seu posicionamento. Para ver, é isso aí, meu filho entendeu. Agora vai. Agora a graça pega junto. O favor pega junto. As coisas vão acontecendo. Sabe, irmãos, vamos sair do comodismo. Não aceita isso na sua vida. Pessoas acomodadas não agradam a Deus. Lembre que pessoas acomodadas são pessoas mornas. Mornas, não são frias, nem são quentes. São mornas. E o oposto de intensidade é superficialidade, que tem a ver também com ser morno. Você ser superficial. Você não querer ser fervoroso, porque essa é a vontade de Deus. Esse é o que nós precisamos, ser fervorosos nele. Mas se você viver só na superficialidade, você não vai desfrutar de tudo que Deus tem para você. Você não vai viver a plenitude da palavra. Porque quando nós mergulhamos, quando nós preservamos as 3 dimensões que nós possuímos, nós somos fervorosos no Espírito. Nós aprendemos isso aqui. Amém, irmãos? Então saia do comodismo, saia da superficialidade. Faça algo por você. Eu não posso fazer nada por você. Apenas orar, que já é muito, né? Amém. Mas eu não posso fazer nada por você. Mas você pode fazer alguma coisa para que coisas mudem na sua vida. E Deus só está esperando o seu posicionamento. Você sabia que tem muitas bênçãos que ainda não chegaram na sua vida por falta de posicionamento seu? Porque Ele já liberou todas as bênçãos sobre nós. Todas estão disponíveis. Nós vamos alcançá-las pela fé. Mas se nós não tivermos ações correspondentes à nossa fé, não irão chegar, irmãos. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. Nós precisamos colocar a nossa fé em ação. Trazer a realidade, as coisas que nós queremos. Trazer o futuro para o presente. Isso é andar em fé. Amém? E tem 2 tipos de intensidade. Tem intensidade para o mundo e a intensidade para Deus. Qual você escolhe? Qual você está vivendo? Lá em 1 João 2,15, se você quiser abrir, pode, fala assim: não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia! Nossa intensidade não pode estar no mundo, precisa estar nele, em Deus, nas coisas do reino, irmãos. Nossas prioridades precisam estar nele. Não tem problema nenhum você querer ter. Você querer um carro, uma casa nova, um emprego melhor, não é problema algum, isso é bênção. Mas não pode ser só isso. Antes disso, precisa se agradar a Ele, adorar Ele, engrandecer o nome dEle, servir Ele. Isso é muito mais importante do que conquistar coisas. Porque primeiro eu falo para buscar Ele em primeiro lugar e as outras coisas serão acrescentadas. É essa a visão, irmãos. A palavra, ela nos orienta. Por que tem vezes que a gente não vive? Se a gente viver o que a palavra diz, só vai dar certo na nossa vida. Não tem como ser diferente. Lá em Eclesiastes, o escritor, isso eu queria ler com vocês. O escritor de Eclesiastes 2, do 1 ao 11, mas eu não vou ler tudo não para a gente ganhar tempo, fala assim, se vocês quiserem abrir, eu vou ler na versão NVI. Diz assim: pensei comigo mesmo.
Vou aproveitar a alegria, descobrir as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou inútil. Concluí que rir é loucura e alegria de nada vale. Decidi me entregar ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que valesse a pena debaixo do céu, nos poucos dias de vida humana. Lancei-me a grandes projetos, construí casas, plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares, e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para regar os meus bosques verdejantes. No 7 fala, comprei. No 8 fala, ajuntei. No 9 fala, tornei-me mais famoso e poderoso. No 10 fala, não me neguei nada que os olhos não desejassem. Mas no 11, ele diz, contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento, não há qualquer proveito do que se faz debaixo do sol. Ei, irmãos, aqui é claro que não adianta nada você colocar força nas coisas do mundo, nas coisas terrenas. Se você está fazendo isso, você está perdendo tempo. Aqui o escritor fala que ele fez isso tudo, mas ele percebeu que foi inútil, que não teve valia nenhuma, que não teve aproveito nenhum. Mais importante do que a intensidade no mundo é a intensidade em Deus. Acima de qualquer coisa, irmãos. A palavra nos orienta nisso. Não faz sentido a gente ter uma vida de prazeres nessa terra e não ter o privilégio de desfrutar da vida eterna. Isso é muito sério. Eu vou repetir. Não faz sentido ter uma vida de prazeres aqui na terra e não ter o privilégio de desfrutar da vida eterna. Sabe o que quer dizer, irmãos? Se você ficar só plantando, colhendo coisas neste mundo, qual é a vida eterna que você vai ter? O que a gente faz hoje é o que a gente vai colher amanhã. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. E aí, para encerrando, o louvor pode ir subindo. Eu queria finalizar essa ministração, porque muitas pessoas podem perguntar, mas Lohane, como eu sei se sou ou não um cristão fervoroso? E tem 5 pontos na nossa vida, irmãos. Eu não vou aprofundar deles, eu só vou citar para você se examinar. E tem 5 pontos que a gente precisa pensar diariamente se a gente está fazendo isso. O primeiro deles é profundamente arrependido dos seus pecados. Nós não somos mais pecadores, nós somos santos. Mas nós podemos sim pecar, cair no erro, irmãos. Mas rapidamente nós precisamos nos arrepender e nos reconciliar com Deus novamente. Isso faz parte de um cristão fervoroso. Um outro ponto é sedento por mais de Deus, querer mais, não se acomodar com uma vida espiritual rasa. Querer se aprofundar com Ele, ter mais intimidade, mais comunhão. O terceiro ponto, ser comprometido com o serviço de Deus. Foi o que eu disse, irmãos. Não aceite você vir para a igreja e não fazer nada para o reino. Faça algo para o reino, irmãos. Faça algo pela vida das pessoas. Sirva a Deus com seus dons e seus talentos. O quarto ponto, tem uma vida de oração constante. Não tem como um crente fervoroso não orar. Você precisa ter uma vida de oração constante. Porque se você não ora, você não tem comunicação nem comunhão com Deus. Precisamos orar. E muitos crentes falham nisso. Acham que só vir no culto é o suficiente, mas não é. Precisa ter um tempo de comunhão com Ele. Deus quer compartilhar grandes coisas com você. Coisas específicas para a sua vida. Você precisa ter comunhão com Ele. E o último ponto é desejar a santificação diária. Sabe, irmãos, precisamos buscar cada dia ser mais santos, de glória em glória. Cada dia melhor. Nossa, hoje eu fui bem, amanhã eu vou ser melhor que hoje. Vou meditar na palavra, vou me alimentar da palavra e vou avançar conforme ela diz. Ei, irmãos, é buscar santidade. Tomar decisões que vão glorificar Ele. Ser intensos em coisas que envolvem a Deus, envolve o reino. E não envolve o mundo. Amém.
Você pode se colocar de pé? Sabe, irmãos, toda vez que eu venho ao culto, eu sinto muito privilegiada. Porque eu vejo que Deus está me dando mais uma chance de me alimentar da palavra. E todas as vezes que você vem à igreja, que você participa de um culto, Deus compartilha coisas com você. E se algo tocou no seu coração, deixa gerar mudança, deixa gerar transformação, porque é isso que Deus quer. Sabe, irmãos, nós fazemos parte de um ministério maravilhoso. Como eu me sinto honrada de fazer parte do Ministério Verbo da Vida. Sabe por quê? Porque o Ministério Verbo da Vida, ele não usa pessoas para se promover. Você sabe o que o Ministério Verbo da Vida faz? Isso é o que eu sinto. O Ministério Verbo da Vida, ele pega os princípios da palavra, os valores da palavra para promover pessoas. Você entende isso? O Ministério Verbo da Vida quer fazer você crescer, avançar, correr a carreira. Sabe, eu sei que o desejo do pastor Fabrício, como igreja, como pastor presidente dessa igreja, não é que só ele e a Dani corram e avancem. Não, não. Eu tenho certeza que o desejo dele é que todo o corpo vai junto. Porque se uma mão for e o pé ficar para trás, está errado, irmãos. Então você vê gente movendo no Espírito, sendo intensos aqui na frente. Essa é a vontade de Deus para você também. Deus não tem filhos prediletos. Deus não tem filhos escolhidos. Ele ama todos da mesma forma. Ele quer compartilhar dons e talentos com todos da mesma forma. Ele quer mover através da vida de todos. Não é só para alguns. Não é só para alguns, irmãos. Há um outro nível para você viver. Enquanto eu estava preparando essa ministração e orando, Deus me disse que pessoas aqui precisam viver um outro nível. E que se a chave girar, vão desfrutar desse outro nível. Saia do comodismo. Não viva, vou usar uma expressão, você vai me entender, na mediocridade. Mediano, normal, tudo igual. Viva como filho de Deus. Você é poderoso nele. Há um poder que opera dentro de você e sobre você, irmãos. Quando nós entendemos isso, nós não conseguimos agir da mesma forma. O louvor vai tocar uma música. E como a gente falou sobre intensidade, eu queria que você fosse intenso agora na sua oração. Que você falasse verdadeiramente para Deus o que você quer. Não é de bens materiais, não. Mas o que você quer da sua vida espiritual. O que você quer da sua alma. O que você quer do seu corpo. O que você se prontifica a fazer diferente para você viver os planos e os propósitos dele na sua vida. Como eu disse, nós aqui estamos te instigando a fazer algo, mas a decisão é sua. É sua. O nosso desejo é você avançar, correr a carreira. Aleluia. Vamos glorificar a Deus através disso, irmãos. Mas você precisa fazer alguma coisa. Então levante as suas mãos agora. Não fique de boca fechada, irmãos. Não se preocupe com o irmão que está do seu lado. Seja intenso na sua oração agora. Seja intenso na sua rendição. Aleluia. Oh Deus, Tu és maravilhoso. Um novo coração do Pai. Coração regenerado. Coração transformado. Coração que é inspirado por Jesus. Pai, em nome de Jesus. Oh Pai, Tu és maravilhoso, Senhor. Senhor, eu declaro um romper na vida dos meus irmãos. Eu declaro maravilhas acontecendo sobre a vida dos meus irmãos, Pai. Chaves sendo giradas. Mudança de comportamento. Mudança de postura, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Somos corpo
aqui essa noite que sente dificuldade em cuidar de alguma área dessas 3 dimensões que a gente falou: espírito, alma e corpo, irmãos? Tem coisas para destravar na sua vida, irmãos. Talvez, irmãos, você pode não estar tendo fé para mudar algumas coisas na sua vida, mas deixa eu te dizer, nós queremos unir a nossa fé com a sua. Nós acreditamos que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais nas nossas vidas. Ele sabe o que você precisa. E não há ninguém maior que o nosso Deus. Não há ninguém que sabe mais da nossa vida do que Ele. Nem o nosso cônjuge, nem os nossos filhos. Porque Ele sonda e esquadrinha os nossos corações, irmãos. Ele sabe o que nós precisamos. Tem alguém que gostaria de alguma oração? Alguém? Pode vir aqui. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão.
totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo